Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 10, versículo de número 10. Assim está escrito: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Dentro deste versículo, vamos falar sobre 11 coisas em que devemos abundar. A segunda parte deste versículo retrata a finalidade da vinda de Jesus a esta terra. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É preciso entender que nós recebemos inicialmente a vida de Deus, a vida plena, completa, física, espiritual e eterna. Deus criou a humanidade com esta sequência de vidas, para que pudesse viver na terra fisicamente, viver espiritualmente, em plena comunhão com Deus e viver eternamente conforme o propósito estabelecido. Uma vez tendo entrado o pecado, a desobediência, a transgressão, tudo isto modificou-se. Primeiro, a vida física passou a ser limitada. A vida espiritual foi rompida. A vida eterna deixou de existir na condição em que o pecado deixou a humanidade degenerado, desfigurado, manchado, marcado, corrompido, vencido pelo poder do pecado, vivendo nas trevas e na escuridão. E a palavra de Deus mostra que o homem passou a viver unicamente fisicamente, porque espiritualmente com Deus perdeu ela da comunhão, eternamente a promessa ficou também a posteriori. Mas, da mesma forma como Deus criou para a vida e o pecado entrou e gerou a morte, conforme o apóstolo Paulo deixou escrito na carta aos Romanos, assim como o pecado entrou por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Este é o veredito da palavra de Deus. Não podemos dizer de maneira diferente. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, aquela vida que era para ser uma vida plena, abundante, realizada, completa, ela então sofreu revés por conta desta transgressão. Mas um Deus de amor que criou, que formou com aquela finalidade, jamais deixaria que o homem continuasse nesse estado de coisas. A razão pela qual o Senhor Deus fez uma promessa de que haveria de enviar um que seria da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente e que com ele o Senhor Deus traria de volta a si, pela reconciliação, através de Jesus, aqueles que, crendo em Jesus, reconhecendo como Senhor e Salvador, sendo por ele libertos e transformados e ressuscitados espiritualmente. É o que Paulo deixou escrito aos irmãos da igreja de Éfeso, no capítulo de número 2, o versículo de número 5, diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, Jesus, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo,
em Cristo Jesus. Então, observamos aqui que a nossa condição era mortos em delitos e pecado, como diz o versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, o pecado gerou a morte. Então, é o morto-vivo. Mas Deus, para restaurar, libertar e transformar esta vida, mudando a sorte desta humanidade que foi corrompida, ele enviou então Jesus como parte do seu propósito, do seu plano maravilhoso para operar a redenção através do sacrifício da sua vida, o entregar da sua vida, o derramar do seu sangue, o colocar-se à disposição de Deus. Então, quando Jesus veio e habitou entre os homens, ele deixou esta palavra registrada: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Numa outra passagem ele disse: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Então quer dizer, são palavras geradoras de vida no coração daqueles que, em contato com Jesus, através da sua palavra, reconhecem-o como Senhor e Salvador, são perdoados, são libertos, são transformados, são regenerados, são adotados na família divina, têm restaurada a vida espiritual que foi perdida lá no Éden, aquele contato diário que Deus tinha com Adão no jardim do Éden e se perdeu. Então agora em Cristo isto é restaurado. Ele tem a vida física, agora lhe é restaurada a vida espiritual em Cristo e ele recebe a promessa também da vida eterna para o futuro. E como Jesus disse aqui, agora esta vida que Jesus veio oferecer, porque nós recebemos vida através da vida de Jesus, estando ligado a ele, e esta vida que o Senhor Jesus oferece a cada um de nós é conforme ele deixou registrado aqui no Evangelho de João, dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não é uma vida medíocre, não é uma vida pobre, não é uma vida sem sentido, não. Mas é uma vida com significado, com sentido, com identificação. E o que Jesus diz aqui é uma vida com abundância. Uma vida com abundância é uma vida completa, é uma vida plena, é uma vida realizada, é uma vida frutífera, é uma vida vitoriosa. Este é o sentido de viver em abundância, vida com abundância. Quer dizer, não é uma vida sob medida, é uma vida ilimitada na presença de Deus. Agora, esta vida só passaremos a desfrutar a partir do momento em que estivermos ligados à comunhão através de Jesus, que nos liga a Deus o Pai. E a palavra de Deus nos afirma que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E da vida de Jesus emana para nós a seiva para a nossa vivência. Então, vivemos fisicamente, passamos a viver em Cristo espiritualmente e em Cristo recebemos a promessa de viver eternamente. Isto é uma vida completa, uma vida realizada, uma vida, como disse Jesus, em abundância ou com abundância. Bem, uma vez que a promessa de Jesus para nós é uma vida abundante, é para vivê-la de maneira abundante, realizada, com significado, com propósitos que venham bendizer e glorificar o nome do Senhor, então não somente a vida deve ser abundante em nós, como também as outras ações que podemos realizar através desta vida abundante que recebemos de Jesus, nós então, vivendo esta vida abundante de Jesus para nós,
através desta vida abundante, há outras coisas pelas quais a palavra de Deus nos incentiva a também abundarmos nela. Abundar não é ficar sob o limite. Abundar é ir além, é desfrutar de todas as formas esta vida plena, gloriosa, realizada em Deus. Em Deus, através de Jesus. Porque o apóstolo João, na sua epístola, ele deixou registrado o seguinte, no capítulo 1 de 1 João, os versículos 1 a 3, está escrito assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então, olha a vida aqui. Palavra da vida. Porque a vida foi manifestada em quem? Em Jesus, a vida abundante. E nós a vimos, escreveu João, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna. Então, esta vida abundante é também uma vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. E o versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, na comunhão com o Pai e com o Senhor Jesus Cristo, esta vida que foi manifestada através de Jesus, como palavra da vida, palavra que gera vida, agora entronizado no nosso coração, do encontro para a salvação e a nossa libertação, nós recebemos esta vida de Deus. Então temos que ser grato a Deus a cada dia e procurar vivermos esta vida que Ele nos possibilita viver enquanto estamos aqui na Terra, no sentido físico, no sentido espiritual, da comunhão, da comunicação com Deus e a promessa da vida eterna próximo a se realizar. Então, quando esta vida é para vivê-la em abundância, significa que todos os nossos atos e comportamentos, eles devem identificar que no nosso interior, no centro do nosso coração, há uma fonte de vida transbordante, de vida abundante. É a vida que recebemos de Jesus. Então, uma vez que esta vida que temos é a vida abundante prometida por Jesus, tudo em nós deve levar-nos a realizar e desfrutar as coisas que vamos listar agora com abundância, com vontade, com prazer, realizá-las e desfrutar delas o máximo que nos for possível. Isto é, com abundância. Não é para desfrutar uma pequena parte e depois eu desejaria mais. Não, vida abundante, você usa o máximo que você puder. Por isso que ela é abundante. Ela é acima do normal. E esta vida é alimentada pela fé em Jesus e a obediência à sua palavra. Então, em primeiro lugar, nós temos que demonstrar que nós temos vida abundante. Esta que Jesus veio dar. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, em primeiro lugar, nós precisamos desfrutar ou declarar, proclamar, viver de maneira abundante a vida que recebemos. Então, vida abundante é a primeira coisa que precisamos. Depois de receber esta vida abundante e vivê-la na presença de Deus, as nossas ações vão trazer à luz
outras situações nas quais nós participamos e o fazemos de maneira abundante, desfrutando, com prazer, com alegria, com satisfação, com o senso de completude. Uma vida realizada. Então, a segunda coisa em que devemos abundar, nós vamos encontrar em segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, o versículo 15. Ele deixou escrito assim: porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar, olha, abundar a ação de graças para a glória de Deus. Então, nós devemos abundar em vida, quer dizer, desfrutar a vida abundante, e as nossas ações de graças que tributamos a Deus, elas devem também ser de forma abundante. Se a vida é abundante, as nossas expressões diante de Deus em ações de graças devem também refletir o nosso coração abundante. As ações de graças, elas devem abundar. Então, precisamos abundar a ação de graças, que isto seja para a glória de Deus, o nosso Pai. Então, esta é a segunda coisa em que nós devemos abundar. E a terceira coisa nós observamos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, o versículo 12, está escrito assim. 1 Tessalonicenses 3 e 12. E o Senhor vos aumente e faça abundar em caridade uns para com os outros e para com todos, como também abundamos para convosco. Então, a abundância do amor de Deus é a terceira coisa em que nós devemos ser abundantes. O Senhor vos aumente e faça abundar em caridade, em amor, de uns para com os outros e para com todos. Como também, Paulo disse, nós abundamos para convosco. Quando nós vivemos desfrutando esta abundância, todas as nossas ações, elas são de natureza abundante. Elas são significativas. Elas são proveitosas. Elas são desejáveis. Elas trazem um bom resultado para a nossa vida de fé e de comunhão com Deus. Então, nós já observamos aqui. A primeira coisa, devemos abundar na vida que recebemos, a vida abundante. A segunda coisa, abundar em ação de graças para a glória de Deus Pai. E a terceira coisa, abundar em amor, em caridade, uns para com os outros. O nosso amor entre irmãos não deve ser um amor sob medida, um amor pobre, um amor mesquinho, ridículo. Não. Deve ser um amor abundante. Devemos abundar em amor, uns para com os outros. E a quarta coisa nós encontramos em Provérbios, no capítulo 28, o versículo 20. Está escrito assim, capítulo 28 e o versículo 20. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. O homem fiel abundará em bênçãos. Então, a quarta coisa que nós precisamos ser abundante aqui é demonstrar, em primeiro lugar, a nossa fidelidade para com Deus, o nosso comprometimento com o Senhor e a sua vontade para se realizar na nossa vida. E quando nós mantemos diante de Deus esta fidelidade, a palavra de Deus garante o seguinte:
abundará em bênçãos. Então, nós precisamos também, em servir a Deus, ser abundante nas bênçãos. Que bênçãos abundantes de Deus se revele sobre a nossa vida a cada momento desta caminhada em que estamos prosseguindo. E logo chegaremos ao final. E aí então vamos abundar com a vida eterna diante de Deus. Mas aqui, esta quarta coisa é abundar em bênçãos. Quem não quer bênçãos? Quem não deseja bênçãos? Livramento, vitória, saúde, direção, proteção, suprimento. Todos nós. Mas há um segredo. O homem fiel, a mulher fiel, o servo fiel, está ligado a Cristo, que já desfruta com ele da vida abundante, ele também abundará em bênçãos da parte de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, ele disse o seguinte, no capítulo 1 e o versículo de número 3, está escrito da seguinte forma: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então aqui fala-se de bênçãos espirituais. Então, uma vez que temos a vida abundante, nós vamos abundar em bênçãos materiais e vamos abundar também em bênçãos espirituais, com as quais Deus já nos abençoou em Cristo. Então esta é a quarta coisa aonde devemos ser abundantes. A quinta nós vamos observar em 1 Coríntios, no capítulo 14 e o versículo 12. Paulo deixou escrito assim, quando retratando sobre o regulamento dos dons espirituais, a maneira de usá-los. Diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da igreja. Então, procurar abundar nos dons espirituais, com o único propósito que ele seja para edificação da igreja. Então, a vida abundante vai nos levar também a desejar abundar através dos dons espirituais. Então, os dons são capacitações, revestimentos de poder espiritual que o Senhor Jesus confiou ao Espírito Santo e ele reparte particularmente os dons a cada um como quer. Esta obra foi encarregada ao Espírito Santo. É ele que distribui os dons no seio da igreja. E esses dons que nós recebemos, segundo Paulo escreveu, nós devemos abundar neles para edificação da igreja. Então, em quinto lugar, nós precisamos abundar nos dons espirituais. Em sexto lugar, vamos observar em Romanos, no capítulo 15 e o versículo 13, está escrito assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Abundeis em esperança. A esperança na vida do crente não é aquela esperança que morre, mas é aquela esperança que se concretiza, se realiza. Por isso, a palavra de Deus diz: alegrai-vos na esperança. Então, a esperança do crente, Cristo
esperança nossa, esperança da glória de Deus. Bem-aventurada esperança. Então, à luz da palavra de Deus, nós devemos também, a sexta coisa é abundar em esperança. Por quê? Porque a esperança nos mantém comprometidos com aquilo que recebemos da parte de Deus como promessa. Nós esperamos o que foi prometido. E esta esperança, ela vai nos manter ligados ao Senhor. E a sétima coisa, nós vamos encontrar em 2 Coríntios, capítulo 8, e o versículo de número 7. Diz assim: portanto, assim como em tudo abundais, em fé e em palavra e em ciência e em toda diligência e em toda a vossa caridade para conosco, assim também abundeis nesta graça. Então, aqui está se falando sobre várias coisas ao mesmo tempo, nas quais nós devemos ser abundantes. No único versículo, está falando para abundar em fé, em palavra, em ciência, em toda diligência, na caridade e nesta graça. 6 situações diferentes para abundar. Vamos aproveitar daqui, abundeis em fé. Então, nós devemos ser abundantes na fé. Porque a fé é que mantém este elo de comunicação com Deus. Sem fé, não há o contato espiritual com Deus. A fé, ela é necessária. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, nós devemos também abundar em fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Para abundarmos em fé, nós não podemos descuidar os nossos ouvidos, mas precisamos tê-los atentos frequentemente para ouvir a palavra da fé, que ela gera fé em nós, e esta fé, ela vai crescer e nós vamos nos tornar abundantes na fé. Então vai haver abundância de fé em nós. Esta é a sétima coisa pela qual devemos ser abundantes. A oitava está neste mesmo capítulo 8, o versículo 2, diz assim: como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Então aqui tem abundância de gozo. Gozo é alegria profunda, alegria verdadeira, alegria que se expande dentro de nós. E o apóstolo disse, em parte ele diz sobre o gozo ou a alegria, e outra parte ele diz o regozijo, quer dizer, o gozo redobrado. Então, nós devemos aqui também desfrutar e demonstrar a abundância de gozo, de alegria no nosso coração. Esta é a oitava coisa pela qual devemos ser abundantes. A nona nós vamos encontrar em 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 8. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8, diz assim: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós encontramos o apóstolo Pedro falando
sobre várias coisas também, falando sobre diligência, fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, caridade. Tudo isto. Mas aqui nós entendemos também que há a graça de Deus. Nós precisamos ser abundantes na graça. Esta graça que tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então precisamos ser abundantes também na graça. A graça de Deus, ela é abundante. Paulo, quando teve um problema e pediu a Deus que o retirasse, ele chamava um mensageiro de Satanás. O Senhor disse: a minha graça te basta. Então, a graça de Deus, que abundou na vida de Paulo, deu a ele o necessário para ele suportar aquele mensageiro lhe esbofeteando e, ao mesmo tempo, desfrutar a operação do poder de Deus sobre a sua vida. Então veja como as coisas abundantes, elas são necessárias e elas invalidam aqueles impedimentos que procuram se apresentar diante de nós. E a 10ª coisa nós encontramos no Salmo 37 e o verso de número 11, está escrito assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, abundância de paz. O Senhor Jesus disse: deixo-vos a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quer dizer, a abundância da paz de Jesus na nossa vida nos tranquiliza diante de qualquer situação, por mais perigosa ou difícil que ela possa parecer. Esta paz, ela abunda no nosso interior. Então nós nos tornamos abundantes na paz. E a última coisa pela qual listei aqui, na Bíblia existe muito mais. Mas a última que listei aqui, como 11ª, nós vamos encontrar na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15 e o versículo 58, muito bem conhecido da cristandade. Diz assim: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. A obra do Senhor é o trabalho que o Senhor designou para cada um de nós e estabeleceu que em vida aqui na terra, nós, em obediência a Ele, recebamos a sua orientação e direção e a capacitação pelo poder através do Espírito Santo para discernir e entender o propósito de Deus, a obra de Deus para a nossa vida e realizá-la de maneira abundante. Como Paulo realizou a obra que Deus lhe confiou. Olha quantos perigos e sofrimentos ele atravessou, mas em nada ele desanimou. Ele tinha gozo, ele tinha prazer, ele tinha alegria. Quer dizer, ele abundava, ele foi abundante na obra do Senhor, sempre procurando fazer mais, estabelecer melhor o caminho de Deus para aquelas pessoas. Então veja quão importante é a promessa de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Lembrando que a vida abundante é uma vida completa, é uma vida plena, é uma vida realizada, é uma vida frutífera, é uma vida satisfatória. Esta é a vida abundante. E então nós observamos aqui 11 coisas nas quais devemos ser abundantes. A primeira delas, ser abundantes em desfrutar a vida que Jesus trouxe, vida abundante. Segundo lugar, ser abundante na prática de ação de graças diante do Senhor. Terceiro lugar, ser abundante no amor
fraternal uns para com os outros. Em quarto lugar, ser abundantes nas bênçãos. O fiel abundará em bênçãos. Quinto lugar, ser abundante nos dons espirituais para edificação da igreja. Em sexto lugar, ser abundantes na esperança. Em sétimo lugar, ser abundantes na fé. Em oitavo lugar, ser abundantes no gozo, na alegria, no prazer. Em nono lugar, ser abundantes na graça. Em décimo lugar, ser abundantes na paz, desfrutar da abundância da paz. E em 11º lugar, ser abundantes na obra do Senhor, tendo a convicção de que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Procure ser abundante nestas 11 coisas e você vai desfrutar um outro nível de comunhão, de aprofundamento espiritual na sua vida com Deus, e a sua vida será frutífera, produtiva, completa, realizada, porque nela estará presente a abundância de tudo aquilo que Deus preparou para em Cristo Jesus manifestar na nossa vida. E que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.